Olha, minha irmã, vou dizer uma coisa para você. Se ele falar, é por causa da misericórdia. Eu sei que vocês cantam isso aqui. Por causa da misericórdia, não é isso? Porque eu estou cansada, fadigada, mas eu creio que quando a gente está vazio, o Senhor nos enche, amém? Quando a gente não tem nada para oferecer a você, eu não consegui nem finalizar a palavra, de tão tumultuado que tem sido os meus dias. Mas eu creio que quando nós estamos vazios de nós, quanto mais a gente se esvazia, quanto menos a gente tem de nós, mais o Senhor faz, amém? Então, você achou esse texto? Meu computador apagou, misericórdia, não acendeu. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Esse texto é lindo, e é um texto que a gente consegue idealizar aí num casamento, um noivo ou uma noiva falando um para o outro aí, dando essa recíproca. Não insista. Imagina você no altar aqui com teu noivo, com teu marido, renovando os teus votos, dizendo para ele: não insistas para que eu te deixe, e nem me afaste de ti, porque por onde quer que você for, marido, eu vou. Por onde quer que você andar, esposa, eu andarei. O teu povo, ou seja, a tua família, olha isso aí, para o marido, será a minha família. E o teu Deus será o meu Deus. Imagina você falando isso, lindo, né? Você já até pensou aí quando você fizer 25 anos de casada, ou para as solteiras aqui quando chegar o casamento, amém? Ih, gente, tem gente que o pessoal não está querendo casar, não. As solteiras que querem se casar quando chegar o dia do casamento aqui, amém? Me convidem. Me convidem. Falar isso para o marido é lindo. Só que esse texto, e você sabe muito bem disso, ele foi dito para uma sogra. Tem gente rindo. Sempre que eu falo isso, as pessoas riem. Não é? É tipo Jefé falando para Margarete: não insistas, Margarete, para que eu te deixe, nem me afaste de ti. Olha isso. Para uma sogra, num cenário triste, de desolação. E quando a gente ouve e lê a história de Ruth, a gente lê a história de uma mulher fiel. Mas ela, apesar de ser a principal, a protagonista desse texto, ela não é a única. Existem figurantes nesse texto, eu quero falar um pouco sobre elas, que são importantes nós falarmos hoje, para a gente falar de laços de fidelidade. A gente está falando aqui, nesse texto, de 3 mulheres, e eu quero saber com qual delas você se identifica mais. Diga assim para sua amiga: nessa noite, Deus vai te mostrar o perfil de 3 mulheres no livro de Ruth. Porque a gente só fala de Ruth, só fala de Ruth e Noemi, mas a história fala de 3 mulheres nesse texto. E a primeira mulher que eu quero citar nesse texto, no livro de Ruth, que é enorme, tem 4 capítulos. Então, se você nunca leu um livro na sua vida, te dou uma dica: leia o livro de Ruth. Li um livro, Ruth, 1, 2, 3, 4, um livro lindíssimo. 4 capítulos inspiradores, cheio de promessas de Deus, cheio de revelação, cheio de informações para a nossa vida. Um livro atual que pode mudar a tua história, como toda vez que eu leio, ela mexe com a minha. A primeira mulher que eu vejo nesse texto é Noemi. E Noemi, ela viveu um momento muito complicado na vida dela. Noemi, ela era de Belém, a terra da promessa. Só que a palavra de Deus nos diz que houve fome em Belém. Houve escassez em Belém. E o marido dela, que não vigiou nada, chamou a família e falou: vamos para Moabe,
porque lá tem comida, lá as pessoas não estão morrendo de fome, lá existe um lugar para nós nos alimentarmos, lá não tem seca, vamos para Moabe. Só que Moabe era um povo inimigo do povo de Deus. Moabe era um povo pagão que não cria no Deus de Israel. Moabe era um povo idólatra, imoral. Moabe era um povo que não tinha parte com Deus. A Bíblia fala, se você estudar um pouquinho, que os moabitas, eles têm uma origem de um incesto entre Ló e a sua filha mais velha. Era um povo debaixo de uma maldição. E Elimeleque, o marido de Noemi, chama Noemi, seus 2 filhos, e fala: vamos para essa terra de pecado, de imoralidade, vamos para esse lugar que não tem nada de Deus, mas tem comida para a nossa barriga. E eles saem de lá, da terra da bênção, e vão para um lugar onde a bênção de Deus não estava presente. E quando eles chegam naquele lugar, passa-se um tempo, os filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Olha que tristeza. Uma mulher que vivia na terra da promessa, que tinha um direcionamento de Deus, que tinha uma separação de Deus, vê a sua família sendo misturada com um povo imoral, um povo pagão, um povo que não cria no mesmo Deus. Eles se casaram com moabitas. E passou-se um tempo, diz a palavra, o marido de Noemi morreu. E logo em seguida, tempos depois, os 2 filhos de Noemi morreram. E Noemi se vê numa situação complicada, sozinha, com 2 mulheres estrangeiras, num país que ela também não conhecia muito bem, não era a sua terra natal. E quando a tragédia aconteceu na vida de Noemi, a gente lendo o texto, a gente percebe que ela se tornou uma mulher amarga com os outros e com Deus. Então o perfil de Noemi era uma mulher amarga e ressentida com Deus por causa do fruto da desobediência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas nas nossas vidas, tomamos decisões precipitadas, sem oração, baseados na nossa necessidade física, naquilo que está aqui na pele, e quebramos a nossa cara, perdemos coisas, perdemos pessoas, e colocamos depois a culpa em Deus. Noemi, ela experimentou da desobediência do marido. Talvez ela não tivesse muita opção, mas deixa eu dizer uma coisa para você: quem anda com desobediente vai viver frutos da desobediência, vai colher frutos da desobediência. De repente você é uma pessoa obediente ao Senhor, obediente aos seus pais, mas se a sua relação de amizade, sua relação de intimidade estar do lado de pessoas que não comungam da mesma fé que você, pessoas que te influenciam em contrariedade à palavra do Senhor, você vai colher frutos da desobediência. Tem gente saindo do lugar onde Deus lhe colocou por conta das lutas que estão acontecendo. Deixa eu te dar uma palavra de Deus nessa noite. Não saia do lugar da bênção. O lugar da bênção não necessariamente vai ser um lugar tranquilo, vai ser um lugar onde o vento não vai passar, mas se é o lugar da bênção, meu irmão, minha irmã, você não pode abrir mão dele, porque se o Senhor te colocou em algum lugar, ainda que o vento sopre, ainda que a luta se levante, você precisa ter convicção de que o Deus que te colocou é o Deus que vai te manter de pé. Não saia do lugar da bênção. Ela se esqueceu, Noemi se esqueceu que a bênção e a promessa de Deus estavam sobre Belém. E por conta de uma fome, por conta de um caos estabelecido para todos, eles decidiram largar Belém e ir para a terra do pecado. Tem gente que por conta de necessidades físicas está largando a terra da promessa, está largando o ministério. Tem mulheres largando a igreja, largando a família, por conta de necessidades físicas e indo para o lugar do pecado. Noemi fez isso. E ela perdeu.
ela perdeu seu marido e ela perdeu seus filhos. Muitas vezes, Deus nos tira algo, escute essa palavra, que consideramos bom, para nos mostrar que Ele tem poder para nos fazer superar os limites que a gente impõe para nós mesmos. Tem muita gente que Deus tem tirado coisas, porque elas se apoiam nessas coisas e não vivem aquilo que Deus quer. Grave uma coisa, tem coisas e tem pessoas que Deus afasta de nós, para que a vontade dEle se aproxime. Tem coisas e tem pessoas que Deus afasta de nós, para que a vontade dEle, que é soberana, que diz a palavra que é boa, que é perfeita e que é agradável, se aproxime de nós. Existia um propósito sobre a vida de Noemi muito maior, e a família de Noemi nunca lhe deixaria viver isso, porque eles estavam atrelados àquele lugar de pecado, eles estavam ludibriados por aquele povo, eles estavam envolvidos, e Noemi tinha um propósito muito maior, que era o propósito de uma geração que viria, e Deus fez o que tinha que ser feito. Existem coisas na sua vida, querida, existem perdas na sua vida, que muitas vezes Deus permite, na minha, na sua, para que a vontade dEle, para que a promessa dEle, para que o desejo dEle de te fazer alguém melhor aconteça. Tem muita gente presa a coisas e pessoas que não levam a nada, e aí Deus muitas vezes nos afasta. Talvez você fique pensando assim, por que fulano se afastou de mim? Quem sabe Deus te separou dele, para dizer assim, olha, fulano, eu não estou aqui dizendo que irmãs entendam o que eu estou falando, isso é um propósito de Deus. Existem coisas que Deus nos tira. Por que eu perdi o meu emprego? Por que eu não faço mais assim? Por que eu não tenho mais o meu carro? Por que as coisas na minha vida não acontecem mais? Porque talvez isso que você tinha te afastava da vontade de Deus para a sua vida. E Noemi, depois dessas perdas, por conta da tristeza, por conta da falta, ela começou a ficar amarga, e essas perdas fizeram com que ela perdesse a sua fé, a alegria, a esperança de um recomeço, de um tempo novo. Os problemas encobriram a visão de Noemi, e ela se esqueceu de tudo que o povo dela havia passado, de um Deus que abria o mar, de um Deus que fazia jorrar água da rocha, de um Deus que fazia cair alimento do céu para matar a fome do seu povo. Os problemas na vida de Noemi fizeram com que ela se esquecesse do Deus que ela servia. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós cantamos nessa noite aqui, olha, eu não deixarei que as adversidades sejam maiores do que a minha adoração. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mulher, eu não sei como é que você deixou a sua casa, eu não sei como é que você deixou o teu emprego, mas não permita que os problemas, que as perdas, que aquilo que não deu certo para você, encubra a visão de um Deus que você serve, que pode mudar a tua história, que pode te dar algo melhor, que pode fazer muito mais do que você pede ou que você pensa. Não permita que essas perdas que todas nós passamos, algumas numa esfera maior, outras numa esfera menor, te deixem amarguradas. Quantas mulheres amarguradas, meu Deus, quantas Noemis aqui nessa noite, quantas mulheres presas ao passado, quantas mulheres pensando no que perderam. Eu perdi aquela pessoa, eu perdi aquele marido, ele me largou, ele me abandonou, e você não consegue retomar a tua vida. Noemi, nessa noite Deus me trouxe a esse lugar para dizer para você que há um futuro de glória te esperando, há uma nova promessa, há um novo tempo para a sua vida. Não permita que essa amargura roube a sua fé em Deus. Uma pessoa amarga, ela não consegue perceber o agir de Deus na sua vida. Deus está agindo, Deus está movimentando. Deus começou a movimentar na vida de Noemi, e Noemi não enxergava. Ela dizia, olha, eu não posso engravidar de novo, eu não vou ter tempo de ter outro filho para vocês se casarem, não tem esperança para mim, o meu Deus se voltou contra mim, eram as palavras de Noemi.
Deus movimentando algo para ela, e ela presa ao passado, presa àquilo que se perdeu. Diga para tua irmã assim: não se prenda ao passado. Diga isso para ela. Nessa noite, diga isso para ela. Deus quer agitar as águas da sua vida e trazer um milagre novo para você. Quantas creem nisso? Não se prenda. Se eu for contar aqui, chamar testemunho de história triste, eu sei que tem um monte. Vai fazer fila aqui, eu começo com o meu, eu conto também. Mas eu não posso estar presa a isso. Eu não posso estar presa ao que passou, minha irmã. A palavra de Deus nos diz que o Senhor joga o nosso passado no mar do esquecimento, joga o nosso pecado, o nosso passado no mar do esquecimento. E tem gente que está querendo que Deus abra o mar para ela poder pegar o passado, botar nas costas e dizer assim: olha, eu não posso mais ser feliz porque fulano um dia me traiu. Eu não posso mais ser feliz porque fulano um dia me largou. Eu não posso mais ser feliz. Eu não posso mais ter amigos porque um dia eu fui traída por uma amiga. Eu não posso mais ser feliz porque o meu pai sempre traiu a minha mãe, e eu nunca vou me casar porque eu tenho medo de que eu seja traída como ela foi. Tem gente querendo abrir o mar do esquecimento de Deus para catar passado de tristeza e viver aquilo como se fosse o seu presente e o seu futuro. Mas Deus, nessa noite, marcou um encontro com você, mulher, para dizer para você que o seu passado Ele não se lembra mais, e que Ele é um Deus de presente, um Deus de futuro. Não importa o que você passou, não importam as perdas, importa o que Deus vai trazer de novidade de vida para a sua vida. Uma pessoa amarga não consegue experimentar a presença de Deus, ela é travada, ela é emburrada. Ela não consegue chorar num culto, ela fica amargurada o tempo inteiro. Ela está aqui, mas o coração dela está lá fora. Onde que ele está agora? Ai, com quem que ele está falando no WhatsApp agora? Ei, dá um sacudinho na tua irmã e fala assim: deixa Deus cuidando dele. Deus está falando nesse lugar? Esquece! Nesse momento tem momento de você com Deus. Tem gente que não consegue se ligar no culto, porque está preocupada com quem que o marido está falando agora, se o namorado está ali na frente, ou se ele foi na rua comer um hambúrguer, se o hambúrguer tem uma ou duas carnes. Minha irmã, deixa ele engordar. O que importa é que você está na presença do Senhor. Meu Deus! Libera esse homem, deixa ele. Deixa o Senhor cuidando dele, porque Ele cuida muito melhor do que eu e você juntas. Não se prenda. Uma pessoa amarga, ela vai ter sempre um motivo para não acreditar numa nova história. Noemi não acreditava mais. Ruth falou: eu vou trabalhar. Ela falou: vai, filha, porque eu vou ficar aqui, que para mim não tem mais nada nessa vida. Não tem mais nada de bom. Que o Senhor te abençoe, mas para mim... Uma pessoa amarga, ela vai querer sempre pontuar uma história que Deus ainda não finalizou. Uma pessoa amarga, ela vai sempre querer botar um ponto numa história que Deus já falou: epa, eu ainda tenho algo novo para escrever nesse lugar. Se você tem colocado pontos na sua vida, eu não falo mais sobre isso e ponto. Deus me trouxe aqui para dizer: ponto. Assim, olha, ponto não, ponto não. O autor dessa história não é você, você é personagem. Eu tenho uma vírgula para a tua vida, e eu tenho páginas e páginas e páginas e páginas e páginas e páginas em branco para te dar uma nova história. Páginas em branco. Diga para essa mulher, minha irmã, vira essa página na sua vida em nome de Jesus. Isso não é alusão à novela não, hein? Vigia aí, hein? Uma página da vida, pastor. Não, por favor, hein? Vira essa página aí da sua vida, que o Senhor quer fazer algo novo. Para de se prender ao que se perdeu. Só que no meio da amargura, Noemi tomou a melhor decisão da vida dela, Margarete. Ela decidiu voltar à casa do pai. Ela decidiu voltar a Belém.
Belém significa casa do pão. Como é que uma pessoa que está com fome sai de um lugar chamado casa do pão, aonde há alimento, e vai para um lugar de pecado? Noemi tomou a decisão mais acertada. Às vezes, Deus nos leva ao nosso extremo de perdas, nosso extremo de solidão, para dizer assim: olha, você saiu de um lugar aonde você nunca poderia ter saído, que é a minha casa, é o meu altar, é a minha vontade. Quem sabe algumas coisas se perderam aí na sua vida, porque você se desviou um pouquinho da vontade de Deus, mas nessa noite, você fez a maior e melhor escolha da tua vida, estar na casa do pão, porque aqui há alimento, aqui há água, aqui há vinho, aqui há alegria, aqui é o lugar onde Deus vai restaurar a tua família e você por completo. Noemi. Mas nós temos mais duas mulheres, eu já estou terminando, estou na segunda. E a segunda mulher desse contexto chama-se órfã. Órfã. Quem foi órfã? Órfã foi uma mulher moabita. E eu caracterizo, eu tracei um perfil aqui para órfã muito interessante. O Senhor me deu isso ontem à noite. Órfã, para mim, é a dona de um beijo infiel que decidiu voltar atrás. Eu vou te explicar isso na Bíblia. Órfã foi a dona de um beijo infiel que decidiu voltar atrás. Abra tua Bíblia comigo aí para a gente ler um negócio. Versículo 14 do capítulo 1. Diz assim a palavra: elas então começaram a chorar alto de novo. Depois órfã deu um de despedida de sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Órfã deu um beijo. Dona de um beijo. Infiel. Quantas de nós temos recebido beijos e abraços infiéis? Órfã. A palavra diz isso. Entenda uma coisa, órfã era uma moabita. Ela casou-se com um dos filhos de Noemi. A Bíblia não detalha nada sobre ela, só fala sobre isso. Que ela se casou com um filho, que as duas choraram quando elas se despediram, que Noemi falou: não vá comigo, não venham comigo, porque não vai ser fácil, porque não tem outro filho para vocês se casarem, fiquem aí. Diz a palavra que elas choram alto de novo, mas órfã dá um beijo em Noemi e ó, se manda. A Bíblia não fala de órfã, mas o seu comportamento pode me dizer muito sobre quem ela era. Você sabia que o seu comportamento diz muito sobre quem você é? Sabia disso? O jeito que você fala, o jeito que você anda, o jeito que você recebe um sim, o jeito que você recebe um não, fala muito sobre quem você é. E aí eu tenho pedagogas aqui, psicólogas, e tenho tantas outras pessoas mais qualificadas até do que eu para falarem sobre isso. O nosso comportamento diz muito sobre quem nós somos. O texto não descreve sobre órfã, mas o comportamento dela, diante de uma situação de dificuldade, de perda de Noemi, me faz pensar muito sobre o seu caráter. Órfã provou que ela era fiel apenas nos bons momentos. Tem muitas pessoas, minha irmã, mas tem muita gente que é fiel à beça, que é amigo à beça, quando tudo está muito bem. Quando conta, o dinheiro está lá em cima. Minha irmã, ou quando o dinheiro dele está lá embaixo. Ou então quando você tem carro, ou quando você é bem empregado, ou quando você é feliz, ou quando você compra algo novo, vai ter sempre um monte de mosca de padaria do seu lado, dizendo: nós estamos juntos, olha, essa vitória é nossa, e eu orei por você, e você vai se casar com ele, que bênção. Mas na hora da dificuldade,
Tem pessoas que só conseguem ser fiéis quando as coisas estão dando certo, quando as coisas apertam, quando a coisa fica complicada. E, gente, quem vive dias complicados aqui, levanta a mão comigo para eu saber se eu não estou sozinha. Quem vive dias aí de muita complicação, mais um pouquinho, levanta a mão para eu saber se eu não estou sozinha. Oh, meu Deus! Quando esse momento chega, você olha para um lado, olha para o outro, você procura, você liga, você manda mensagem no WhatsApp e as pessoas nem visualizam. Órfã. Nos relacionamentos, no início, quando está tudo bem, quando o marido está bonito, sarado, cheiroso, barba feita, ele é meu amor, eu posto no Face, eu faço declarações em público, eu faço escândalo no meio da porta de ciúme, porque ele é meu marido, ele é o meu namorado, eu amo muito, ele tem um emprego, ele tem carro, ele me escolheu. Mas quando o marido perde o emprego, fica doente, quando a barriga cresce, quando a barba fica por fazer, quando ele chega em casa com a mão suja, quando ele se machuca, igual o meu se machucou essa semana, tomou uns tabacos, ficou todo machucado, aí eu olho para a grama do vizinho. Eu vejo o bonitão da academia. Posso falar, pastor, o que Deus mandou? Obrigada. Obrigada, Senhor. Aí eu olho para o bonitão da academia. Aí eu já começo a pensar que seja eterno enquanto dure esse amor. Ai, acabou. Eu já começo a conjecturar coisas que não são de Deus, porque enquanto estava tudo muito bem, enquanto tinha saúde, enquanto tinha beleza, enquanto tinha dinheiro, a gente estava amando, mas quando as coisas apertam, minha irmã, a gente abandona e quer trocar por outro. Deus não te fez para isso, você não foi chamada para ser órfã, você foi chamada para ser Ruth, fiel sobre todas as circunstâncias, acima de tudo fiel, não importa se está chovendo, não importa se está sol, não importa se tem dinheiro, se está pobre, se o Senhor te deu alguém, se o Senhor te colocou em algum lugar, seja fiel naquilo que Deus te chamou. No meu trabalho, quando eu sou chamada para uma entrevista, é a melhor empresa do mundo. Meu sonho é trabalhar aí nesse lugar. E Deus sempre fala muito comigo sobre isso. Meu sonho é trabalhar nessa empresa, meu sonho é ter o meu negócio, o meu sonho é ser funcionária pública, o meu sonho, e aí Deus dá o sonho. Mas às vezes a empresa se aperta, o patrão muda, as regras da empresa mudam um pouquinho, e aí a gente começa a amaldiçoar a empresa, que empresa, sangue de Jesus tem poder, essa empresa do demônio, eu não quero mais trabalhar nesse negócio, que inferno trabalhar nesse lugar, a gente começa a amaldiçoar, porque nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, mas Deus tem um propósito para tudo, existe um tempo para tudo, e a gente fica amaldiçoando e dizendo, eu não quero nunca mais trabalhar aqui, eu estou estressada, mas você se esqueceu que um dia esse lugar foi o seu sonho. Você se esqueceu das vezes que você vem nesse altar aqui e falou, Deus, me dá esse emprego. Deus, me dá essa posição. Deus, me dá esse salário. E aí Deus nos dá. E quando a coisa aperta, a gente fala assim, ó, beijo, tchau. Tchau. E na igreja tem isso? Será que tem? Na igreja, a gente se converte, o pastor é o melhor pastor do mundo. Nossa, mas o ministério de louvor é uma bênção, como Maiara canta bem. Gente, que louvor maravilhoso por mim, podia cantar todos os domingos, de manhã, de tarde, de noite. Aí o pastor fala assim, hoje de manhã, de tarde, de noite, nós vamos cantar essa música. Sangue de Jesus tem poder, não aguento mais ouvir esse negócio. Meu Deus, vou ter que subir para eu cantar, porque eu não aguento mais ouvir essa música. E a gente começa a murmurar. A gente começa a reclamar. E a gente faz o quê? Ó, beijo e tchau. Ei, órfã. Ei, órfã. O beijo de órfã, para mim, tinha um significado. E o significado era, gosto muito de você, mas não conte comigo para essa batalha. Órfã, estou contigo até a água no joelho,
porque depois disso eu não me afogo por você. Gosto muito de você, mas ficou pesado demais para mim. Conte comigo apenas nos bons momentos. Quantas pessoas Deus me fala aqui, ó, feridas por atitude, porque ninguém tem coragem de falar isso. Quem vai falar isso? Ó, tá tranquila, hein, Michele? Mas se você ficar desempregada, não conta comigo não, hein? Ó, tá tudo bem. Mas, ó, se o bicho pegar na tua casa, tô fora. Alguém fala isso? Não. Mas as pessoas agem assim. E Deus me fala aqui, quantas pessoas, ó, coração pesado, amargurado, porque alguém fez isso e você está com isso no teu coração, porque uma órfã atravessou o teu caminho e disse para você assim, olha, conta comigo, conta comigo, conta comigo. E quando você resolveu contar, órfã, ó, beijo e tchau. Órfã voltou atrás. Órfã, diz a palavra que ela deu um beijo e ela não foi por um caminho diferente. Órfã voltou atrás, e voltar atrás para ela era deixar o Deus de Israel que ela tinha conhecido, deixar um Deus sobrenatural, um Deus que podia reverter toda aquela história e voltar para um pecado de moralidade, voltar para um Deus pagão, voltar, minha irmã, para as velhas práticas. Tem gente que está recuando e a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. Diga para a tua irmã assim, mantenha-se olhando para o foco. Fala para ela, esqueça as velhas rotinas, os velhos hábitos, os velhos pecados. Diga isso para ela. Deus quer te usar nessa noite, mulher. Diga, não volte aos velhos pecados que Deus um dia te tirou. Tem gente que está dando beijo e falando tchau, porque aqui eu não fico. Tchau, porque o negócio está muito complicado. E voltando aos velhos pecados. Órfã voltou atrás. Voltar atrás e andar por um caminho que nós já trilhamos. Eu não sei como é que você chegou na tua igreja, mas quem sabe você chegou machucada, cheia de carrapichos, cada um vai ter uma história para contar aqui. E órfã, depois de ter vivido algo novo, conhecido um novo Deus, no momento de adversidade, ela voltou atrás. Como tem gente voltando atrás. Como tem mulheres voltando atrás. Como tem pessoas deixando Deus por qualquer coisa. Como tem mulheres deixando a palavra do Senhor por qualquer levianidade que se fala, por qualquer palavra irresponsável que se fala, estão deixando Deus para trás. Deixa eu falar uma coisa para você. No dia de escuridão, e ela vivia dia de escuridão, órfã, Noemi e Ruth viviam dias de escuridão. No dia de escuridão, você tem duas opções na sua vida. Diga para a tua irmã, são duas opções. Diga para ela assim, ou voltar atrás. Agora olhe para ela e diga assim, ou confiar de olhos fechados. Está escuro. Não importa. Se você estiver de olhos abertos, a sua confiança não é plena. Porque quando a gente está de olho aberto, e alguém fala assim, confia em mim, o que a gente faz? Tá bom. E a gente fiscaliza, a gente fica montando estratégia, a gente mentaliza o que a pessoa vai fazer, a gente fica prevendo o que pode acontecer. Diga para a tua irmã, mas quando você confia de olhos fechados, você tem a convicção de que a luz de Deus, ainda que você esteja no meio de uma escuridão, nunca deixou de brilhar. Você entende isso? Você entende o que eu estou falando para você nessa noite? No meio da escuridão, minha irmã, se você não sabe para onde você vai, se você não sabe qual caminho seguir, se você não sabe que direção tomar, se você não percebe o que está acontecendo, se os seus olhos não conseguem enxergar, eu te dou uma orientação de Deus nessa noite. Feche os seus olhos no momento da escuridão, nos dias difíceis, e sinta o vento de Deus te guiando para onde Ele quer. Aprenda a confiar em Deus de olhos fechados. Olhos fechados.
olhos fechados é saber que quando eu abrir os meus olhos, quando esse tempo ruim passar, quando a luta terminar, quando eu tiver o poder de conseguir abrir os meus olhos, Deus certamente me surpreenderá com algo que eu nunca estava esperando. Fale para tua irmã, aprenda a confiar de olhos fechados. Tem gente confiando em Deus assim, ó. Ó Senhor, eu confio em Ti. É o olhão, a butuca. Pode me levar, Senhor. Pode me levar, Senhor. E o olhão está assim, ó. Falando, para onde Ele vai me levar? O que Ele vai fazer? Meu Deus, e agora? Ei, confie de olhos fechados. Depois desse beijo da morte, depois desse beijo da infidelidade, nunca mais nós ouvimos falar sobre órfão na Bíblia. A única coisa que a gente ouve é que órfão voltou. Isso confirma uma palavra que diz: o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. E eu termino a palavra aqui falando sobre Ruth, a terceira mulher desse contexto. Quem foi Ruth? Ruth foi uma mulher que decidiu ser fiel ao Senhor, fiel à sua sogra, sob qualquer circunstância. Diga para a tua irmã em Deus, bota a mão no ombro dela e diga assim: nós precisamos aprender com Ruth a sermos fiel a Deus e aos nossos líderes e à nossa família, sob qualquer circunstância. Quantos precisam disso? Ei, quantas precisam? Se você precisa, levante sua mão e fale: Senhor, segura minha mão aí, porque minha mão está baixando, eu estou fraquejando, a infidelidade tem entrado no meu coração, eu tenho murmurado, eu tenho reclamado, mas se o Senhor estiver com a sua mão ligada na minha, segurando a minha mão, eu vou conseguir te seguir, Senhor, eu vou conseguir vencer a adversidade, eu vou conseguir fazer algo diferente, eu vou deixar de murmurar, e eu vou passar a confiar em Ti de olhos fechados. Ruth era uma moabita, vivia na mesma condição pecaminosa da sua colega órfã, mas Ruth tomou uma decisão que mudou a história dela. Ruth alcançou a fidelidade, porque ela deu fidelidade à sua sogra. A Bíblia diz que ela disse: não me insista para que eu te deixe, não adianta você me obrigar, me chantagear, dizer que não vai dar, eu vou com você, nós estamos juntos nessa parada, não importa se a água está no tornozelo ou se ela vem no pescoço, nós vamos atravessar esse rio junto, e nós vamos vencer juntas, porque o seu Deus agora é o meu Deus. Essa era Ruth. Ruth seria do Espaço Reencontro. Ruth seria lá da Assembleia de Deus. Ruth seria a irmã da sua igreja, aquela irmã que quando está tudo mal na sua igreja, ela bota a mão no tempo e fala assim: minha irmã, não desanima não, eu estou junto com você, você precisa de oração, o que você quer? Ruth seria uma líder de PPG, Ruth seria uma líder de célula, era aquela mulher que não tinha muito para dar, mas a fé, a convicção, a certeza de um futuro melhor, fez com que Ruth mudasse a história da vida dela e da sogra dela. A fidelidade de Ruth a Deus e a sua família, aquela família que lhe restou, fizeram com que ela alcançasse algo que por méritos próprios, ela nunca seria capaz. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. A fidelidade que você tem a Deus, aos seus líderes, aqueles que estão acima de você, farão com que você alcance promessas que você sozinha, com a sua força, com o seu braço, com a sua inteligência, com o seu relacionamento, com o seu dinheiro, minha irmã, com tudo isso, você nunca conseguiria alcançar sozinha, só pela graça de Deus. E graça significa favor imerecido, favor concedido a alguém que não merece e que não tem como obtê-lo sozinho. A graça de Deus está nesse lugar, amém? Diga para a tua irmã assim: fidelidade gera fidelidade.
Fique de pé em nome de Jesus. Fidelidade gera fidelidade. Entenda uma coisa, Ruth era livre. Ela estava viúva. Eu não estou aqui criticando a decisão de órfã. Eu estou dizendo as consequências que se tem de se voltar atrás. Mas todas duas eram livres para decidirem o que elas quisessem. Você é livre para escolher o que você quer para a sua vida. Se você quer seguir a Jesus, se você não quer seguir a Jesus, se você quer ficar nessa igreja, se você quer ir para outra, se você quer ficar casada, se você não quer ficar, você é livre. Mas não se esqueça que toda escolha tem uma consequência. Ruth fez a melhor escolha da vida dela. Ela decidiu conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. Decidiu conhecer e prosseguir em conhecer o Deus de Noemi, conhecer o Deus que tinha mudado a história, o Deus que ela tinha conhecido. Ruth decidiu confiar de olhos fechados. Ela não sabia para onde ela ia, ela não conhecia Belém, ela não sabia qual era o caminho, não sabia se ela ia ter casa para morar lá, não sabia qual era a comida, qual era a cultura, muito menos como é que funcionava os costumes daquele lugar. Mas ela sabia que o Deus de Noemi era o Deus que iria cuidar de todos os detalhes da vida delas. Talvez você não saiba como é que você vai seguir, mas pastora, se eu continuar aqui, se eu continuar firme, se eu continuar sendo fiel, eu não sei como é que vai ser minha vida, porque para a infidelidade, minha irmã, tem muita bandeja, tem muita proposta, tem muita propina, tem muito jogo de interesse, mas para ser fiel, você pode não ter nada disso, mas uma coisa você terá, a fidelidade de um Deus que nunca falha, que não abandona, que não desiste, que acredita, que investe, que ensina, que restaura, que muda, que transforma. Esse é o Deus de Ruth. Fidelidade. E quando Ruth decidiu ser fiel, a fidelidade de Deus veio sobre a vida dela. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu sei que Deus falou com você sobre alguma área da tua vida em que a infidelidade está entrando. Eu falei sobre um monte aqui, e talvez uma delas tenha falado com você. Mas quando você pedir a Deus e decidir, porque é uma decisão, é uma escolha, não é uma imposição, não é uma obrigatoriedade, é uma decisão que vem de dentro para fora. Quando você decidir ser fiel a Deus em tudo, em todas as coisas, o Senhor vai começar a trazer a fidelidade que você tem pedido tanto a Ele, em todas as áreas da sua vida. Ruth saiu para trabalhar, e a primeira fidelidade que ela encontrou, quando ela deu essa declaração para a sogra, e quando elas chegaram lá em Belém, foi a fidelidade no trabalho. Quantos aqui precisam da fidelidade de Deus no seu trabalho? Levanta a mão que eu quero ver. Quantos aqui precisam ser honradas por Deus no lugar onde você trabalha? Levante sua mão aí que eu quero ver. O Senhor quer ver o que você precisa nessa noite. Se você precisa da fidelidade de Deus no seu trabalho, naquilo que você faz, que a honra de Deus chegue na sua vida, seja fiel a Deus naquilo que Ele te dá hoje. Quando Ruth chega para trabalhar, olha o que Deus vai fazer com você. Você que precisa de fidelidade de Deus no seu trabalho, levante a mão assim para receber, se você crê. Você que precisa. Quando Ruth chegou para trabalhar, debaixo da fidelidade de Deus, a pastora Ariane, debaixo da fidelidade de Deus, olha as frases que ela ouviu das pessoas que estavam perto dela no trabalho. Você vai ouvir isso? Você crê? Você vai ouvir isso? Então quando eu falar, você vai glorificar o Senhor, porque Deus vai fazer isso na tua vida. Olha, fidelidade de Deus no trabalho, fique à vontade para colher aqui. Olha o que Deus vai fazer. Olha outra frase que ela ouviu, nesse capítulo 2, olha o que ela ouviu. Ninguém tocará em você. Ninguém, não se preocupe. Ninguém tocará em você. Olha só o que ela ouviu. Você beberá da água dos potes que os outros encheram. Você beberá da água dos potes que outros encheram por causa da fidelidade que você tem a Deus. Ruth ouviu isso.
Olha só o que ela ouviu no trabalho dela. Ah, meu Deus! Coma do que eu como. O patrão dela disse isso para ela. Olha aí o que o patrão vai dizer para você. Ei, coma do que eu como. O que ele come? É o pior? É o pior? É o melhor. Olha o que Deus vai falar para você. Coma do que eu como e beba do que eu bebo. Ou seja, o que é meu será seu. Eu vou compartilhar. Não haverá injustiça. A fidelidade de Deus chegará sobre a tua vida. Olha o que ele fala. E aí eu quero ouvir um aleluia seu, porque eu sei que você quer abençoar a tua família, amém? Olha o que Ruth ouve do patrão dela por causa da fidelidade, Miriam. Leve o que eu te dei para toda a sua família. Coloca a mão no ombro da tua irmã e diga assim: a bênção virá para a sua família também. Fidelidade completa. Quantas aqui nessa noite precisam da fidelidade de Deus no seu relacionamento matrimonial? Eu quero um casamento. Eu quero um grande amigo, uma amiga para eu viver minha vida, para eu ter alguém para compartilhar minhas decisões. Quantos aqui precisam da fidelidade de Deus nos seus relacionamentos? Diz a palavra de Deus que por causa da fidelidade de Ruth com a sua esposa, ela conheceu alguém chamado Boaz. Quem era Quilion? Quem foi esse que te traiu? Quem foi esse que te abandonou? Quem foi esse que te largou? Quem foi esse que morreu? Passou. Diga para tua irmã, passou. Tem um Boaz de Deus te esperando. Quantas aqui esperam por um Boaz? Tem um Boaz de Deus te esperando. Eu creio nessa palavra e eu falo sempre sobre isso. Quem era Boaz, pastora? Boaz era simplesmente um homem educado. Quantas querem aqui? Um marido mais educado, um homem de Deus mais educado, mais simpático. Boaz era simplesmente um homem que se preocupava com a segurança de Ruth. Minha irmã, Deus vai levantar alguém que se preocupe com a sua segurança. A fidelidade de Deus vai mudar aí, a personalidade do teu marido. Boaz era alguém temente a Deus. Ei, larga esse traste que não quer Jesus. Larga esse homem que quer te... Quase que eu falei uma bobagem aqui. Misericórdia. Esse homem que só quer te levar para a cama, só quer se aproveitar de você, do que você tem de melhor, de mais precioso. Larga esse homem, porque Deus vai levantar na tua vida um Boaz. Larga ele. Larga ele. Toma a decisão hoje, larga. Larga esse homem. Porque Boaz era simplesmente um homem rico. Quantas aqui hoje acordaram e pensaram assim: o meu sonho hoje é ser pobre? Levanta a mão que eu quero ver, que eu quero orar por você. Quantas aqui querem ser ricas um dia? Ter um cartão de crédito para comprar o que quiser, ter um black, viajar, ir para o spa, fazer cirurgia, Deus abençoar, você abençoar alguém, chegar no lugar, a pessoa não tem, fala: eu pago para você, e não me importa a conta. Quantas aqui querem isso? Quantas aqui querem isso? Tem um Boaz de Deus aí te esperando, minha irmã. Pastora, você está dizendo que meu marido é pobre, por isso eu sou infeliz? Não, o meu é pobre. Eu sou pobre, mas eu creio que Deus pode enriquecê-lo. Eu creio nisso. Boaz era um homem gentil. Se aquele crápula que te largou um dia, te tratava mal, era deselegante com você, te chamava de gorda, que um homem que chama uma mulher de gorda,
sua gorda, se ele falou isso para você um dia, você não vale nada. Ah, eu tenho muitas mulheres melhores do que você, eu tenho muitas mulheres que fazem muito mais do que você. Se um dia você ouviu isso de alguém e a sua relação foi embora por conta de palavras como essa, Deus vai levantar na sua vida um Boaz. Boaz. Ah, Senhor, para você que já está casada, Senhor, leva a unção de Boaz na casa dessas mulheres casadas hoje. Começa a revestir esses homens com as características de Boaz. Mas diga para tua irmã, vai ser por causa da sua fidelidade. Ai, e eu termino falando para você o seguinte: se você for fiel ao Senhor, Camila, Ariane, tia Aurélia, Mary, a fidelidade de Deus vai alcançar não só o seu presente, mas a geração futura. Anthony, Alice, Emanuel, Mateus, Davi, João, Maria, Luísa, Laura, Pedro, Ayla. Quem é a sua geração futura? A fidelidade de Deus vai de geração a geração, vai de geração a geração, geração a geração. Mas eu não tenho filho, pastora. Se você for fiel ao Senhor, Ele trará fidelidade para a geração que você ainda nem conhece. A Bíblia diz, eu estou terminando, pastora Líbia nunca mais vai me convidar para vir aqui. Faço não, pastora, eu venho. A Bíblia diz que o livro, quando a gente estuda o livro de Ruth, ele começa com 3 funerais. E ele termina no capítulo 4, com o nascimento de um bebê. Talvez a sua vida hoje esteja no capítulo 1 de Ruth. Muitas perdas, muitas desilusões, muitos embaraços. Ah, minha irmã, quanta coisa você perdeu, quanta gente passou na tua vida e ficou. Mas eu tenho uma história para você, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O livro de Ruth não acaba no capítulo 1. Deus tem um capítulo 4, que é um capítulo de um nascimento de uma criança. E não foi qualquer criança, não foi um moabita, foi Obed, avô de Davi, genealogia de Jesus. Uma criança que trouxe honra para Ruth e para toda a sua geração. Minha irmã, não importa de onde você veio, não importa qual é o teu sobrenome, eu falo sempre sobre isso. Quem sabe você é da Silva, como eu sou, não importa. O que importa é que a fidelidade de Deus vai te levar à honra que você nunca teve e que sozinha você nunca irá conseguir. Deus tem uma promessa para você, liberada sobre a tua posteridade. Se você recebe isso, aplauda ao Senhor. Michele, cadê Michele? Deus tem promessa sobre Isaac. Amanda, Deus tem promessa para a sua posteridade. Eu falo isso porque eu vi essas meninas novinhas aqui, eu já vejo todo mundo grávida, com filho, e eu fico encantada. Tabata, Deus tem promessa sobre a sua posteridade depois do casamento. Luciana, Deus tem promessa sobre Pedro. Ah, minha irmã, fala o nome do teu filho aí onde você estiver agora, se você tem filho. Rafa, Deus tem promessa para a sua posteridade, Rafa. Mel, Deus tem promessa sobre a tua posteridade. Davi, está aqui, ó. Deus tem promessa. Fala o nome do teu filho aí, olha, Rafael, Lucas, Deus tem promessa. Quem mais? Fala o nome do teu filho e fala: eu creio que a fidelidade de Deus vai alcançar a minha posteridade. Enzo, Pedro, Mateus, Deus tem promessa sobre vocês. E eu termino aqui, fechei já, orando. Por pessoas, por mulheres,
Labachuriana labaxerena labá. Labaxerena labaxerena labaluna labaxurina labá. Que tem falhado na sua fidelidade. Que fidelidade, pastor? Eu não sei. Pode ser com Deus, pode ser com o seu líder, pode ser com o seu pastor, pode ser com a sua mãe, com o seu pai, pode ser com o seu marido, pode ser com o seu namorado. Eu não sei. Você quem sabe. Mas se você nessa noite precisa voltar a viver a fidelidade de Deus para o seu trabalho, no seu relacionamento, na sua família, no seu ministério, e sabe que tem algo em você falhando aí. A gente brinca, a gente fala, mas tem coisa séria sendo tratada nesse lugar. Eu estou falando da sua promessa. Eu estou falando do seu sonho. Eu estou falando do seu chamado. Eu estou falando da sua família. Eu estou falando do seu casamento. Eu estou falando do seu emprego, daquilo que sustenta a tua casa. Se existe alguém aqui nessa noite que precisa receber uma oração e dizer para Deus aqui nesse altar: Senhor, me ensina a ser mais fiel. Me ensina a ser mais fiel àquilo que o Senhor me deu. Me ensina a ser mais fiel na tua casa. Se existem mulheres assim aqui nessa noite, você tem 1 minuto para vir a esse altar, porque eu vou orar por você. Se existem. Isso é para corajoso, minha irmã. Isso é só para corajoso.